Equipe F de volta hoje até às 8 da noite, portanto mais 15 minutos de programa. No dia 1º de janeiro de 2026, passa a valer o fair play financeiro do nosso país, fair play financeiro brasileiro. Até recebi autoridades do assunto recentemente no Bola da Vez e tem vários pontos muito interessantes se de fato a coisa rolar. Não gosto desse seu descrédito, Vitor. Não, eu acho que vai acontecer, só que vai demorar mais do que as pessoas pensam. O que será que o fair play financeiro acha da possibilidade do filho do dono da Crefisa comprar a SAF do Vasco da Gama? Isso que a gente vai mostrar agora numa reportagem escrita pelos nossos Paulo Cobos e Thiago, filho do José Lamacchia, dono da Crefisa. Comprar a SAF do Vasco acende o debate sobre um possível conflito nos bastidores do futebol brasileiro, considerando que a Leila Pereira, esposa do pai do empresário, é presidente do Palmeiras. O novo regulamento do fair play financeiro da CBF, que entrará em vigor a partir do dia 1º, em período de transição. A partir do dia 1º, em período de transição, tem uma seção destinada exclusivamente à multipropriedade, à multipropriedade de clubes, com artigos que podem levantar questionamentos a um possível negócio no Vasco. A seção estabelece as regras e vedações aplicáveis à multipropriedade de clubes, definindo os conceitos de controle e influência significativa com a finalidade de proteger a integridade das competições e prevenir conflitos de interesse. Isso segundo o regulamento. Vale ressaltar que Vasco e Palmeiras, nesse cenário, seguiriam modelos distintos, uma vez que os cariocas virariam SAF e Marcos Faria Lamacchia seria de fato dono do clube, enquanto os paulistas seguem associação e a Leila não é proprietária, mas sim presidente eleita. A questão, para a gente arrematar, é que o fair play financeiro da CBF não limita o conflito apenas a donos de clube, mas fala em influência significativa em equipes que disputam as mesmas condições nacionais. E aí, Vitor Birner, como é que ficamos? E aí eu acho o seguinte, os advogados do Vasco, que o Vasco contratou de alto nível, que conseguiram, por exemplo, uma liminar que devolveu ao Vasco o controle do futebol, tirando da 777, eu acho que em qualquer briga jurídica, pelo histórico último que a gente tem visto, eles conseguem ganhar. Então, é óbvio que se você for olhar de maneira fria, calculista, racional, óbvia e sábia, são, obviamente, pessoas que estão ligadas e olhando a letra da lei ao pé da letra, não pode. Resumindo, não poderia, mas vai poder. É a minha opinião, é que isso vai acontecer. Eu sempre gosto de lembrar que o Vasco, para fazer uma SAF, precisa quem contratar, precisa negociar com a 777, porque é uma liminar. E eu conheço juristas, especialistas na área, que disseram que não havia razão, na maneira deles, obviamente essa discussão entre eles, técnica, para você encerrar a SAF do Vasco, né, com a 777, para você devolver o poder. Mas, obviamente, o Vasco conseguiu, dentro da lei, isso. E então é preciso negociar com o Vasco, negociar com a 777 para não ter nenhum resquício para essa empresa, mas olhando o histórico do que vem acontecendo. No caso com a ACAP, né, Bernardo? Com o Vasco, exatamente. Eu acho que vão liberar, para ser bem direto. Há conflito para você ou não há conflito, Rafa? Olha, analisando do ponto de vista moral, sim. Mas o que é moral nem sempre é o que é legal no futebol, né? Então é preciso separar as coisas. É evidente que sim, né? O torcedor sabe, e até comenta isso nas esquinas, a gente precisa sempre considerar aquela velha máxima, vox populi, vox dei, né? Ouvir a voz do povo. E o torcedor está falando sobre isso. Os vascaínos se manifestam em rede social, compra o Vasco, tia Leila, essas coisas todas e tal, enfim, porque pensam que o Vasco pode se tornar um Palmeiras, tendo a mesma capacidade de competição que o Palmeiras tem. É evidente que com o filho do Lamacchia sendo o dono da SAF e a madrasta dele sendo a presidente do Palmeiras, nós temos aí moralmente um conflito de interesses. Agora, se houver respaldo legal para que isso seja exercido, tudo bem.
Quando o Birner fala sobre essa história de negociação com a 777, e no caso é com a ACAP, que é a seguradora que assumiu todas as questões associadas à antiga empresa americana, é preciso considerar que, sim, é uma liminar que devolveu ao Vasco associativo, no caso ao presidente Pedrinho, o conteúdo do futebol. Então, por exemplo, quando você negocia a venda de uma empresa para um outro empresário, e este ativo, que no caso é a empresa, né, esse objeto está em discussão jurídica, o empresário pode comprar a empresa e daqui a 2, 3, 4, 5 dias perder os direitos sobre ela. Então é preciso ter muito cuidado quando se estabelece esse tipo de relacionamento. Houve uma fase nessa batalha jurídica entre o Vasco e a CAP em que os dois estavam do mesmo lado. Queriam a resolução do problema para poder minimizar o impacto, o prejuízo de todo mundo. Mas uma vez aparecendo alguém para comprar, é óbvio que a seguradora vai querer defender a parte da 777 acima de tudo. Então quem compra a SAF do Vasco tem que pagar ao Vasco e provavelmente vai ter que pagar também para essa seguradora. Então não é uma coisa simples, não é um processo, imediato, como o torcedor pode estar achando que vai ser. A tendência é que aconteça, inclusive. E se houver respaldo jurídico, será praticado. Lembrando que o Vasco recebeu já em outubro desse ano um empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa. E os salários tem estão isso em dia. também. E os salários estão todos em dia por conta também desse dinheiro. E essa não é uma negociação recente, a notícia é recente. Sim. E a negociação... Antes do Pedrinho entrar, já se falava. E a negociação com a CAP já acontece também, digamos que ela está, até o momento, bem encaminhada, Zé. Não, eu queria falar. Primeiro, a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras. Mas a dona é presidente. Não, tô só falando. Né? Vamos constatar alguma coisa, né? Porque a gente tem que colocar os pingos nos is. A Crefisa não é mais patrocinadora. A dona é presidente, o filho é o enteado. Eu sei, mas os interesses ali estão Calma, muito eu vou ligados. chegar lá. Calma. Os interesses estão ligados de quem? Do pai De todos. e do filho ou da Leila? Quais são os interesses? A gente tem que colocar os pingos nos is. É como o Rafa falou, moralmente é uma coisa que realmente você pergunta, poxa, mas é a madrasta, né, que fala, é presidente do Palmeiras, tem o Vasco aqui, moralmente, mas se legalmente isso for possível, e nós estamos vendo tantos absurdos aí, não só no futebol, não vejo Os olhos da problema. lei, padrasto e madrasta é família. Sim, não, mas é o que eu estou dizendo, tudo bem, mas o que a gente pode dizer, se na lei ele está ali, é possível você fazer esse tipo de situação? É possível você criar esse tipo de circunstância? Pode fazer. Agora, o que não pode é levantar situações ou, sei lá, ou coisas, por exemplo, como o BAP fez no ano passado sobre, olha, 80 milhões, depois perdeu de 3-0, 4-0. Eu acho que aí tem que se tomar um cuidado nesse aspecto. Que há moralmente uma ligação? Não tem jeito, Plirra, vai ter sempre, isso sim. Mas se a lei permite, se a lei dá essa possibilidade... Mas a lei, em tese, não permite. Não sei, Plirra, a lei já é feita com várias Não sei, eu tô com a saídas. sensação de que ela é interpretativa, viu, Plirra? É isso que eu estou dizendo, a lei... Tá esquisito, no texto não é conclusivo. A lei e é era... um ano de implementação. A lei vai ser implementado ao longo do ano inteiro ainda. A lei já é feita com todas as saídas e artimanhas. Porque quem faz a lei pensa numa entrada e numa saída. Ele não vai pensar só em uma situação, ele vai pensar em várias situações. E aí vai da interpretação. O juiz interpreta uma coisa, o outro interpreta outra. Aí tem o ministro do STJD que interpreta outra, tem o ministro do STJ que interpreta outro. Cada um tem uma cabeça, tem uma forma de interpretar. Você imagina no fair Esse que é play? o grande problema. Última rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco, um jogando para ser campeão, outro jogando para não ser rebaixado. Não vou nem colocar assim, porque daí a coisa se equipararia. Sim. Um com a situação resolvida no campeonato, o outro jogando para não ser rebaixado. Copa Libertadores da América, um classificado e o outro precisa ganhar para se classificar. Vamos trazer para a realidade, desculpa. Aí eu tenho que falar. Eu não vejo o presidente entrar no vestiário e falar assim, você tem que perder o jogo hoje. Desculpa. Porque os jogadores... Os jogadores... Não, Plirra, não. O jogador é pai de família, jogador tem responsabilidade, jogador tem filhos, ele é filho também. Eu não acho que nenhum jogador, se o presidente virar e falar assim, você vai ter que perder, porque o presidente tem que vir no vestiário para falar isso. Sim. Olha, vocês têm que perder hoje... O presidente pode botar o sub-15, não pode?
Aí é outra coisa. Vamos, break, a gente volta Sub-15 já vai pro jogar a esporte. final? Rapaziada, esse assunto aí da SAF ainda vai dar muito o que falar. A gente tá vendo aí que essa notícia do suposto investidor aí, o Marcos Lamáquia, filho do José Lamáquia, dono da Crefisa, interessado na compra da SAF do Vasco, causou aí muita repercussão no mundo da bola, nas últimas notícias aí em relação ao Vasco. E já dá para a gente perceber o quanto muitas pessoas aí estão incomodadas com essa possível venda do Vasco, da SAF do Vasco, para o Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, José Lamáquia. Pessoal aí falando sobre conflito de interesses, porque a Leila é presidente aí do Palmeiras, mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é filho do dono da Crefisa e a Leila é esposa, né? Então são coisas diferentes. Ela é presidente do Palmeiras e inclusive tem mandato aí, acho que até 2026, 27. Então já está próximo do final do mandato dela. E a notícia da venda da SAF aí parece ser verídica e nos próximos meses aí promete ser um assunto muito debatido aí, essa possível venda do Vasco para esse investidor. E aqui, rapaziada, mercado da bola, temos as últimas notícias com relação ao Vasco. Douglas Luiz no Vasco. O monitoramento do Vasco acontece desde a última janela de transferências e o volante teria demonstrado vontade de jogar com o Felipe Coutinho. Qualquer avanço depende muito mais do jogador do que do Vasco nesse momento. Tá aí o Douglas Luiz, jogador formado na base do Vasco, que está atualmente no exterior e já demonstrou seu interesse de voltar ao Vasco e também de jogar aí com o pequeno mágico Felipe Coutinho no Vasco. Seria uma baita de uma contratação aí, esse volante, que iria elevar bastante aí o nível do time do Vasco. Esperamos aí que o DG retorne para o ano que vem. Imagine aí, rapaziada, o meio-campo do Vasco formado por Barros, Douglas Luiz e Felipe Coutinho. Um meio-campo aí de respeito, de muita qualidade para o ano que vem. E o empresário Giuliano Bertolucci se aproxima do Vasco para a janela de início de temporada de 2026. Jogadores como o zagueiro Lucas Fasson e o centroavante Brenner podem chegar. Bertolucci é empresário também de Fernando Diniz. E aqui tem um comentário abaixo falando o seguinte: agente de quem? E aí a gente puxa aqui a ficha do Douglas Luiz e vê que o Bertolucci também é agente dele. Então, quem sabe aí o DG pode pintar em São Januário, rapaziada, para o ano que vem. Vasco vai montando seu time, já avisando a próxima temporada. É um desejo do Douglas Luiz atuar com o Felipe Coutinho. E a gente vê aqui também o Brenner, jogador aí que trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo, foi muito bem de São Paulo, jogador de velocidade, de muita qualidade, finalização. Então o Vasco já vai se mexendo aí, fazendo o seu planejamento para o ano que vem, e é muito importante que o Diniz participe aí desse processo. E temos também aqui a Nike, que prepara grande surpresa no Vasco. A Nike trabalha com a possibilidade de realizar uma grande ação de marketing entre os dias 31 de dezembro e os primeiros dias de janeiro de 2026. Nessa ação, a patrocinadora pretende apresentar oficialmente as novas camisas 1 e 2 de jogo do Vasco. Além disso, existe a possibilidade de um grande reforço ser anunciado para a temporada de 2026, em conjunto com essa ação de marketing. Então, ficamos na expectativa tanto do novo uniforme do Vasco, que será aí fabricado pela Nike, nova fornecedora de material esportivo do Vasco, como também de contratações de jogadores que chegam aí para fortalecer o time do Vasco e levar o Vasco aí a disputar grandes coisas, a figurar entre os primeiros e times principais aí do Brasil para o ano de 2026. A gente já vê aí
diante das sondagens, das especulações aí sobre novos jogadores, a diferença na qualidade com relação às temporadas anteriores. Jogadores aí de seleção brasileira, como o Douglas Luiz, o Brenner é um grande jogador aí, que está, acho que no futebol americano, na MLS, um jogador aí de muita qualidade, que trabalhou com o Diniz, é um pedido do Diniz que ele chegue, que ele venha jogar no Vasco próximo ano. Então o Vasco aí vai chegar forte, vai chegar bem. Acredito aí que vai melhorar ainda mais com relação a 2025 e é uma temporada que promete muito aí, essa que se aproxima. E essas foram aí as últimas notícias, esse giro de notícias aí nessa sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, família. Então, se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre o Vascão, sobre o Gigante. Tamo junto, saudações vascaínas, avante Vasco, valeu!